Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a Mente do Líder Futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Luca Milani, da 77, e a gente vai bater um super papo sobre a mente empreendedora. Olá, Luca, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Prazer estar falando com vocês aqui. Que bacana, vai ser um papo divertido, um papo de empreendedor, para a gente entender como funciona a mente de um empreendedor, é com você, empreendedor jovem, que teve uma trajetória interessante numa área de energia solar, que eu estou super curioso para conversar com você, a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, Luca, antes de mais nada, vamos fazer uma introdução rápida. Quem que é o Luca? Boa, legal. Eu sou empreendedor, né? Sou empresário hoje no ramo de energia, mais especificamente no ramo de energia solar, e mais especificamente ainda no ramo de energia solar focado no varejo, né? Residencial e comercial de pequeno porte. É, eu nasci em 96, tenho 28 anos de idade e estou aí há mais de 12 anos empreendendo. E não na 77, sou sócio em outro empreendimento, aqui na 77 há mais ou menos 5 anos na empreitada, né? Então, acho que esse é o breve resumo de quem é o Luca, tá? Bacana. E é interessante, quando a gente fala de 12 anos, 14 anos que você comentou de empreendedor e 5 anos desse último empreendimento, eu considero hoje você tocar um negócio mais importante do que uma faculdade. Eu sei que você tem uma faculdade de administração, eu sou engenheiro de formação, mas nem uso o conhecimento que a gente aprendeu ali. Mas o networking, os contatos, né? Saber superar uma adversidade de um conhecimento. E você é um cara jovem e já, mesmo jovem, já tem uma trajetória, já tem uma história como empreendedor, ou seja, fez uma escola, né, ao vivo, né, na prática sobre negócios, que acho que é a parte mais interessante, né? E falando um pouquinho dessa sua trajetória profissional, até você chegar nesse ramo que eu quero discutir muito, que eu acho que é um ramo que tem tudo para liderar o futuro da energia no mundo, não só no país. Eu sei que, infelizmente, o nosso país não está assim em super crescimento em termos de energia renovável, na verdade, em qualquer tipo de energia, mas eu acho que a gente tem muito espaço para trocar, né? Alguns tipos de energia para uma energia tão poderosa como essa, ainda mais você que é super direcionado para o varejo, né? Fala um pouquinho Uhum. da sua trajetória, Luca, da sua trajetória empreendedora. O que você considera que foi o elemento mais marcante para você começar a empreender e ter o prazer por empreender e curtir essa jornada? Legal, assim, bom, acho que o principal fator que me levou a empreender foi a vontade ou a sede pelo aprendizado prático, assim, sabe? Eu lembro que na faculdade, todas as disciplinas que eram mais teóricas, assim, putz, eu ia muito mal. E já trabalho, assim, que você tinha que dialogar com empresas e, né, ir mais a campo para entender friamente o processo era algo que me encantava. Então, acho que qualquer empreendedor acaba, obviamente, a gente tem que ter, né, a teoria debaixo do braço, mas acaba tendo muito feeling, como um artifício importante para tomada de decisão. E esse feeling só vem da vivência, né, da prática ali do dia a dia. Então, acho que esse foi um dos principais fatores que me levaram a empreender, né? Essa sede pelo lado prático da história. Eu comecei a empreender no primeiro ano de faculdade, então estava cursando ali administração na FGV aqui em São Paulo e queria juntar dois mundos ali que eram muito presentes na minha vida, que era toda a parte de administração e também a parte do meu hobby ali, que eu também queria fazer como profissão, que era o automobilismo. Aí porventura acabou acontecendo de eu conhecer dois sócios, né, que gostariam de fazer a mesma coisa que eu gostaria e montamos um centro de treinamento focado em automobilismo aqui no Brasil e foi o start da minha jornada empreendedora, né? Super pouco lógica a trajetória, assim, ou né, um negócio não tão lógico assim quanto os comércios que a gente né, tá acostumado a ver aí na rua, ou até as empresas ou startups que a gente vê hoje em dia. Mas foi dali que eu comecei minha jornada empreendedora. E eu sempre brinco que foi uma jornada ali no começo super
complexa para mim, né? Porque assim como qualquer pequeno negócio, uma pessoa acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu era o Luca do atendimento, o Luca do cafezinho, o Luca da gestão, o Luca do financeiro. Tinham 6 Lucas ali ao mesmo tempo atuando no dia a dia. Então, querendo ou não, essa vivência prática me fez chegar onde eu estou hoje, assim, sem dúvida nenhuma, né? E acho que esse foi o começo de tudo ali. E querendo ou não, eu acho que o empreendedor ele acaba vivenciando coisas diferentes no seu dia a dia e uma coisa leva a outra, né? Então, é quase que consequência, assim, de você conhecer pessoas novas, dialogar e falar sobre coisas diferentes, te levam a estar onde, ou pelo menos me levaram a estar onde eu estou hoje. Então, acho que é bem legal, né? Essa parte do empreendedorismo é bem interessante, porque vai te levando para um caminho que você não esperava. Eu acho que é uma escola, essa escola prática, ela é muito enriquecedora, né? Você tem que ter 7 personagens, 6 personagens ali profissionais no seu dia a dia, te torna uma pessoa muito ágil em mudar, né? A forma de pensar, forma de atuar, de se conectar com outras pessoas, de gerir pessoas, que eu acho que não tem uma faculdade que te traz isso teoricamente. Você precisa da prática. Acho que você teve uma boa escola e num ambiente ainda um pouco mais complexo, né, com um assunto mais complexo, diferente do comum, que isso é bem relevante também. Isso traz expertise e também redes de contatos, como você falou, né, que é um elemento importantíssimo para você, a partir daí, ir escalando para outros negócios. Acho que você aproveitou bem essas oportunidades iniciais e construiu coisas interessantes, né? Agora, falando um pouquinho mais da sua mente, Luca, que o nosso papo aqui nesse podcast está muito ligado para entender o comportamento do empreendedor, como que a mente dele funciona, para que muitas pessoas que ouvem a gente possam replicar partes desses comportamentos. Eu já entrevistei gente aqui que falou assim: olha, eu estou aqui com você, já acompanho vocês já há um tempo e eu aprendi uma coisa aqui com um empreendedor que você entrevistou que eu trago até hoje. Então, são qualidades que às vezes a gente se replica e nem tem ideia, e a gente teve isso com o entrevistado aqui, né? Então, pensando assim na sua mente, nas suas competências como profissional, como empreendedor, o que que você sente que te diferencia dos demais? O que que você sente como uma qualidade sua que você usa no seu dia a dia que te torna uma pessoa, um profissional como você hoje? Pô, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente para pouco para Sim. refletir sobre isso, né? A gente olha Mas mais para os outros e menos para a gente, né? total, total, é um feedback. A gente costuma tentar, ou costuma esperar esse feedback vir de fora, né? A gente não pensa muito sobre isso. Mas um pouco a ver com o último assunto aqui que eu estava abordando do começo da minha carreira, assim, acho que empreender tem muito a ver com novidade, com, né, você conhecer coisas diferentes, pessoas novas, ter essas 6, 7 milhares de personalidades dentro de um único negócio, pelo menos no começo, né? Você ter multifacetas profissionais. E nesse sentido, acho que a principal característica que eu tive que ter, né, como empreendedor foi a característica de curiosidade, assim, ser uma pessoa curiosa, e assim muita sede por desvendar exatamente o que a outra pessoa estava me transmitindo em relação ao conhecimento. Porque, diferentemente da parte teórica, né, que você lê nos livros ali como a história aconteceu, como as coisas deveriam ser, na prática você tem 1000 formas de uma única coisa acontecer, e eu, pelo menos, me sinto muito curioso para entender exatamente como as coisas funcionam, né? E isso em diferentes mercados, em diferentes ambientes, diferentes pessoas. E fazer muita pergunta me levou a chegar onde eu estou hoje, assim. E é uma curiosidade genuína, né? Não é um negócio de tipo, eu vou te perguntar aqui, William, como que surgiu o podcast de vocês, porque eu quero bond aqui com você, eu quero criar, né, enfim, eu quero ser simpático com você. Não, é uma curiosidade genuína aqui, porque amanhã pode ser que eu, né, queira me envolver nesse mundo, sei lá, qualquer motivo qualquer, assim, né, mesmo. Então, acho que curiosidade é um dos pontos relevantes do empreendedor, né, e eu vejo isso em vários colegas aí de empreendedorismo. Acho que é uma característica comum. Não só isso,
um pouco não diria de visão fechada para a, o risco, mas eu diria apetite ao risco, sim, né? E apetite ao risco, quando eu penso nisso, eu penso muito mais em você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa e topar aquele risco, né? E sair fazendo, vamos dizer assim, do que qualquer outro ambiente relacionado ao risco. Ah, porque o negócio pode dar errado, porque eu não mensurei bem, né, o que aconteceria amanhã. Acho que tudo isso dentro da mente empreendedora ou da pessoa que está empreendendo existe e é frequente, né? Até muitas vezes a gente deixa de dormir à noite por causa da quantidade de vezes que a gente pensa no risco. Mas é acordar de manhã e falar, bom, beleza, eu vou com risco mesmo, né? Eu vou com medo mesmo. E então é nesse sentido, assim, apetite ao risco é rotineiro para mim. Eu deixo de dormir, mas eu acordo no dia seguinte e falo, não, beleza, eu deixei de dormir, mas eu vou fazer mesmo assim, sabe? Então, acho que são dois fatores relevantes aí pro empreendedor, talvez, e Top, principais. top. Duas qualidades interessantes que você percebe em você. Eu gosto de fazer essa provocação e a maior parte das pessoas não tem isso na ponta da língua, ela tem que dar uma investigada. Esse podcast ele surgiu muito para tentar trazer uma visão genuína do empreendedorismo, da mente empreendedora, e não uma coisa falada, decorada. Já aconteceu, de eventualmente a gente tá aqui com alguém que traz só coisas boas. Eu gosto da verdade mesmo, porque essa verdade ela gera ela tem um aprendizado mesmo, né? A gente sente quando é verdade, né? E quando você traz aí curiosidade e apetite ao risco, tem muito a ver com essa pergunta que eu fiz para você, né? Sobre o que você considera de qualidades aí. A própria Upskill, que é a minha empreitada atual, a Upskill Platform, que é uma empresa que visa mentorar líderes de uma forma, dentro de uma plataforma, fazendo assessment, checando se ele está sendo aprimorado, não, melhorando como líder, como empreendedor, como empresário, de uma forma geral. E a curiosidade é uma característica necessária para você não só comunicar com as pessoas, né, mas para que você consiga pensar em como solucionar desafios de forma diferente. Então, eu acho que esse hábito de você ser curioso te ensina a fazer pergunta certa. Eu tenho um cliente de mentoria que ele já faz mentoria comigo, sei lá, uns 8, 10 anos. Acho que 8 anos. Uhum. Ele é um cara muito curioso. E eu aprendo com ele sobre essa curiosidade que ele tem o tempo inteiro. Um dos meus workshops, que é até um workshop que está no framework da própria Upskill, ele tem uma frase lá que tem a ver com o aprendizado que eu tive com esse empresário, com esse meu mentorado. Que ele fala: se a conversa está chata, é porque você está fazendo a pergunta errada. Então, a curiosidade é genuína, é uma qualidade do empreendedor que vai fazer você direcionar o negócio, o networking, tudo para o lugar certo. Então, a curiosidade não é querer saber de tudo o tempo inteiro, não é aquela curiosidade banal, é a curiosidade genuína. Então, é algo que dá para ser replicado, dá para aprender. E até hoje em dia mesmo, muitos empresários, eles comentam, né? Eu aprendi a fazer as perguntas certas com o Will, porque ele é um cara que ele tem um framework para fazer perguntas que faz com que você direcione o negócio para o lugar certo. Então, isso faz parte do desenvolvimento do líder, né? E a gente replica esse framework no Upskill. Agora, o apetite ao risco é a qualidade básica do empreendedor. Se você não tiver a fim de arriscar, não tiver pronto para arriscar, resiliente para enfrentar o risco, a coisa não vai, né? Tem que ter esse desejo aí pelo risco, que isso faz diferença e algo que vai te levar longe, né? Porque nada é certo. O mundo é incerto. O mundo ele é caótico, ele é incerto, ele é inseguro. Então, você tem que saber navegar no risco, no caos, né? Isso nos torna melhores de alguma forma, né? Bacana, Luca. Sabendo aí um pouquinho dessa sua qualidade, né? Daquilo que você tem de bom, né? Vamos falar um pouquinho do seu negócio. A ideia aqui não é só fazer propaganda do negócio, mas entendendo o seu negócio, a gente entende muito da sua personalidade e da mente empreendedora, né? Então, me explica o que a 77 Sol faz para gente. Boa. Cara, inclusive, até relaciona. É engraçado você falar dessa forma, né? Conta do negócio que eu vou conhecer um pouco mais de você. Acho que uma das coisas legais do empreendedorismo também é isso, né? Você conseguir colocar a sua personalidade, pessoa física, dentro de uma empresa, né? De um negócio que acaba sendo muito maior do que você, né? Como pessoa.
enfim, por uma série de motivos e fatores, né? Tanto por uma questão de impacto em, né, mundo, como também, sim, a questão de rentabilidade financeira do negócio, né? Quanto de sucesso financeiro o negócio pode ter. Mas, enfim, vamos lá, assim, sobre 77, como eu comentei, faz 5 anos aqui que a gente está construindo um ecossistema focado em energia solar. A gente é muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de energia, porque a gente desenvolveu e desenvolve todos os dias soluções tecnológicas enquanto plataforma para que a gente consiga fazer o varejo, o mercado de energia solar crescer no Brasil, né? É, e por que isso, né? Porque todos os processos comerciais de energia solar são complexos, são processos altamente customizados, personalizados. Porque não adianta nada, né? Eu chegar para você aqui e falar, Will, você é meu vizinho, né? A nossa irradiância média do CEP aqui por metro quadrado é idêntica, então eu vou te oferecer um projeto, uma solução de energia solar idêntica ao que eu tenho na minha casa. Não funciona, porque a sua lógica de consumo é totalmente diferente da minha, né? O seu telhado é totalmente diferente do meu. Então, cada solução é uma solução e elas precisam ser customizadas de acordo com a unidade consumidora ou com o consumidor em si. Esse processo lá atrás, quando a gente começou a 77, era um processo que demorava semanas, né? E quando a gente viu, né, esse problema estrutural no mercado, e entendeu, né, obviamente, o tamanho do potencial que esse mercado tinha, principalmente no Brasil, quando a gente fala de residências, né, ou quantidade de telhados que existem no Brasil para gerar energia, e qualquer telhado, né, é espaço útil para a geração de energia, porque no final do dia, né, o que você faz no seu telhado, né? Você se protege da chuva e coloca uma caixa d'água no máximo, né? O resto, né, você não usa o telhado para nada. Então, é um espaço ocioso lá para geração de energia que você pode aproveitar. Quando a gente olhou para todo esse cenário, a gente falou, bom, né, a conjuntura dos fatos não fazem sentido, esse mercado não vai crescer se a gente não conseguir, de alguma forma, digitalizar o processo e tornar esse processo um processo muito ágil e muito profissionalizado, né? Então, a gente desenvolveu uma plataforma digital e entrega essa plataforma digital para os nossos parceiros e integradores, que são instaladores fotovoltaicos, instaladores solares, são PMEs na maioria dos casos, né? Altamente regionalizados. Hoje são mais de 60 mil empresas de integração, instalação fotovoltaica solar no Brasil. E o nosso objetivo é entregar essa plataforma na mão dessas PMEs para que elas consigam ter mais agilidade e profissionalismo para atender o cliente na ponta, né? Dentro da nossa plataforma, então, a gente tem toda a parte de dimensionamento de sistema, cotação de equipamento, elaboração de proposta, gestão de clientes, e de fato a gente é um back-office, né, para essas empresas. E dentro dessa espinha dorsal, enquanto plataforma, a gente faz a venda de equipamento, né, de energia solar, faz a venda de crédito, ou seja, financiamento para energia solar, e faz a venda de seguros também para energia solar. Então, se a gente fosse traduzir aqui a nossa solução, você pode olhar para modelos de negócio parecidos com o nosso hoje em outros mercados, como, por exemplo, Uber, iFood, Airbnb. Todos esses modelos de negócio são muito similares ao que a gente faz. Então, a gente é um management marketplace focado nessas pequenas e médias empresas. O que muda é que a gente atende só o integrador, né? Só uma operação B2B2C. A gente não tem um play B2C, né? A gente não acessa diretamente o cliente final. Então, essa é a 77 hoje, e alguns big numbers que eu acho que são legais aí para a gente falar, que julga muito o negócio, né? E até onde a gente conseguiu caminhar até hoje. A gente gera hoje 1,5 bilhões de reais por mês em propostas de energia solar. 28 mil empresas usam a nossa plataforma todos os meses. A gente tem uma média de acesso diário dessa plataforma de 7 vezes ao dia para esses integradores parceiros, ou seja, a gente virou o que a gente gostaria de ser, né, há 5 anos atrás, a escova de dente dessas empresas, que você tem que usar todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Assim esperamos, né, que as pessoas usem a escova de dente uma vez por dia, pelo menos.
Enfim, desses 1,5 bilhões de reais que a gente origina todo mês, a gente converte parte em venda de equipamento, parte em venda de crédito, parte em venda de seguros. E esse é o nosso negócio, assim, e através dessa estrutura enquanto tecnologia, a gente pretende, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque a gente está oferecendo economia através de uma solução totalmente sustentável, né? E a economia é porque você passa a gerar a sua própria energia e a partir da sua própria geração de energia você zera a sua conta de luz, né? Ou muito próximo de zerar a sua conta de luz porque você está gerando energia proprietária. Então, e a gente não está fazendo isso vendendo, né, um produto lá de crédito, um produto de CDI, um DI diário lá para o cliente, um produto financeiro. A gente está fazendo isso via uma solução 100% sustentável, né? Então tem, enfim, uma série de impactos aí envolvidos. Mas é isso que a gente faz hoje em dia aqui na 77. Que legal. Entendendo aí o propósito da 77, né? Você trouxe aí melhorar a qualidade de vida, gerar economia e sustentabilidade. Eu entendo os seus valores. Por isso que eu perguntei do seu negócio, para entender um pouco dos seus valores. Você não vai fazer um empreendimento que não tenha conexão com os seus valores. O empreendedor ele tem que ter aquela garra, aquela gana de fazer o negócio acontecer todos os dias, aquele apetite ao risco, né? Então você, para se dedicar todo dia a alguma coisa, alguma atividade empreendedora, você precisa ter uma conexão de valores muito forte. Isso faz parte do livro que eu escrevi sobre trabalho intencional. Então, você não trabalha com a verdadeira intenção se você não tiver com seus valores ali bem conectados ao que você está fazendo e as pessoas também conectadas a esses valores, né? Você já deve ter recebido pessoas na tua empresa que estão ali porque elas valorizam sustentabilidade, elas querem trabalhar com tecnologia, trazer soluções, facilitar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, participar dessa revolução de sustentabilidade que você está ajudando a criar também. É um ponto importante aí, né? Legal, então, entendendo um pouquinho aí do negócio da 77, você trabalha no modelo B2B2C, B2B2C, você atende empresas que vão atender consumidores e gerar aí uma... Como está o mercado, no teu ponto de vista hoje, Luca, o mercado de energia solar? Ele está em crescimento? Você sente que o Brasil está demandando energia ou está numa curva crescente lenta? O que você vê? O mercado só cresce desde o momento que a gente entrou, assim, e desde 2012, a partir de uma regulação, né, da ANEEL, a 482 da ANEEL, as coisas começaram a evoluir bastante no solar, né? A fonte solar só veio crescendo desde então. Então, a fonte, né, o solar dentro da matriz inteira brasileira era a quinta maior fonte, né? A maior fonte do Brasil é lá hidrelétrica, muito tocada, né, por Belo Monte, enfim, Itaipu. A gente tem grandes usinas hidrelétricas no Brasil. Só que o grande problema disso é que a gente acaba perdendo muita energia no momento da distribuição dessa energia, né? Porque você tem que transmitir ou distribuir essa energia de Itaipu até a minha casa aqui em São Paulo. Então, acaba perdendo muito, né, dessa energia durante esse percurso. E a energia solar acaba resolvendo, de certa forma, esse problema, porque você gera energia junto à carga, né? Muito próximo da carga. Então, a energia solar veio crescendo bastante, principalmente por uma questão de preço, né? Os equipamentos fotovoltaicos vieram ficando cada vez mais baratos. E não só isso, é uma solução muito simples, assim, se a gente comparar com as outras energias possíveis. É um catavento de energia eólica, né? Um negócio gigantesco, assim, que obviamente você não consegue investir você na física num catavento de energia, né, eólica. Hidrelétrica, você tem que ter uma nascente de água gigantesca. Biomassa, nem sei como que faz, né? Como que gera energia de biomassa. Mas o solar é muito simples, né? Você instala a sua placa lá, instala esse sistema dentro da sua casa. Obviamente tem uma complexidade técnica ali, elétrica envolvida, que você que é engenheiro provavelmente sabe mais do que eu, mas, cara, assim, qualquer consumidor, pessoa física, consegue ter 2, 3 plaquinhas no seu telhado, né? E não só isso, todas as soluções tecnológicas e financeiras no nosso setor fizeram com que esse mercado também evoluísse muito mais rápido, né? Porque você está dialogando diretamente com o cliente final. Então, a gente saiu lá de quinto lugar dentro da matriz energética brasileira para segundo lugar hoje em dia, como a segunda maior fonte de energia do Brasil, assim. E não só isso, a gente tem sol o ano inteiro, né? Quando você vai para a Europa, Estados Unidos,
ou, né, especificamente, né, enfim, quando a gente olha as nossas referências principais, Estados Unidos e Europa, 3, 4 meses no ano que você não consegue gerar energia através do sol, ou gera muito pouco, né? Aqui no Brasil, não, O ano nosso inteiro, clima, né? a gente vai gerar muita energia. Então é muito lógico, assim, a fonte solar é muito lógica para nossa matriz, e por isso as coisas têm evoluído bem, desde 2012, quando a gente teve a regulação da ANEEL. É, Então é isso, assim, eu acho que e não para de crescer e não vai parar tão cedo, né? Porque a gente só está no começo, a gente está falando de 4 milhões de unidades consumidoras hoje com energia solar no Brasil, frente a mais de 90 milhões de unidades consumidoras possíveis, né? De total addressable market, assim, pensando no total que a gente poderia chegar. Então, está muito no começo. E além dessa informação, estamos falando de mais ou menos 1 milhão de novas unidades consumidoras todos os anos no Brasil, né? Que a gente adiciona, ou seja, novas moradias. Então, assim, tudo que a gente caminhou acontece em 4 anos, né? Então, é quase que não tem fim, assim, a quantidade de possibilidade no solar, não? É legal saber que tem espaço para crescer. Você tem um TAM grande aí para alcançar e a coisa fazer o negócio expandir. Eu te perguntei sobre o mercado, porque energia renovável, quando a gente fala em energia renovável, não é só solar, tem eólico, eu atendo alguns clientes que estão na parte eólica, tem um crescimento, mas ainda é um crescimento lento, como você falou, né? Você manter uma turbina tem que ser uma coisa grande, né? E o solar, você está cada vez mais vendo, eu vejo cada vez mais casas, empreendimentos, empresas, até aquelas usinas, mini usinas, né? Você vê um terreno gigante, cheio de placas solares. Fiz uma road trip em Nova York no último mês e cheio de usinas, cheio de fazendas onde tem um monte de placas solares ali captando. Então, ou seja, é uma coisa que tem crescido no mundo, não só no Brasil, mas é legal crescer no Brasil, porque buscam tecnologias locais, como a sua, que viabilizam todo esse processo, né? E a gente tem sol o ano inteiro. Então, eu tenho uma grande vantagem contra qualquer lugar do mundo. Então, tem tudo para crescer e decolar esse seu negócio ainda. Total. Não, estamos no lugar certo na hora certa. Isso me acalma um pouco, né, durante o dia. Sim, tem espaço, né? A Upskill também, ela tem espaço para crescer. Então, tem formatos, tem muitas empresas buscando simplificar o desenvolvimento de liderança dentro das empresas que estão crescendo precisam, né, de gente treinando, e a gente está ali para ajudar essas empresas que estão crescendo também, que faz uma diferença boa. E aí, Luca, pensando no futuro, né? Como é que você vê o futuro da 77 Sol? A gente está passando por uma grande revolução de inteligência artificial atualmente, que é algo super relevante. Eu queria saber como é que você vê a inteligência artificial impactando o teu negócio, que é de tecnologia também. Total. Cara, assim, só disclaimer antes de entrar em AI, sim, eu estou falando aqui de uma solução enquanto 77 que é 100% focada no varejo de energia solar, né? O varejo tem crescido bastante, é o principal nicho dentro de energia solar de crescimento, mas foi o que você falou, assim, a gente anda aqui, até no Brasil, você andar 1 hora de São Paulo aqui, capital, você vê várias usinas, fazendas de energia solar, né, continua sendo solar, mas não é um nicho que eu atendo. O nicho que eu atendo é 100% varejo aqui, residencial ou Consumidor comercial. final, né? Que, assim, acaba sendo parecido, né, com uma usina de investimento. Se você quiser investir numa usina, né, de 5 mega, 1 mega que seja, também faz muito sentido. Mas a gente está mais focado no telhado. E nesse sentido, eu acho que AI acaba ajudando bem mais a gente enquanto solução do que essas usinas de investimento e grandes usinas, né? Porque as grandes usinas acaba sendo um trabalho totalmente customizado, de 6 meses, 1 ano, para você tomar a decisão de fazer uma usina, né, de grande porte para vários consumidores. Agora, quando a gente fala de soluções de varejo, de agilidade, profissionalismo na entrega ou na oferta ou proposta de valor para o cliente final, o AI acaba ajudando bastante, né? Então, e a gente, como empresa de tecnologia também, né, a gente acaba vendo bastante coisa e bastante processos hoje digitais que a gente faz, podendo ser feito com AI, né? Em termos de futuro, assim, onde a gente gostaria de chegar?
gostaria de entregar uma plataforma digital boa o suficiente para o integrador que ele conseguisse ter uma taxa de conversão com o cliente na ponta lunática, assim, uma taxa muito, muito boa de conversão. Porque hoje a gente vê que essa taxa é muito baixa, porque a conscientização, a educação do cliente final em relação à solução de energia solar é muito baixa ainda, né? E isso, assim, isso é consequência, obviamente, do crescimento do mercado, ou do momento do mercado ainda, né? E até da falta de ferramental que o integrador fotovoltaico tem, né? Porque é uma PME super regionalizada, com uma gana bizarra, né, de fazer o negócio acontecer, que faz inclusive melhor do que a gente. Se eu fosse lá para o interior do Brasil, para o Acre, vender energia solar, não venderia tão bem quanto, né, o nosso parceiro, o integrador do Acre, de jeito nenhum. Mas eu acho que a gente aqui do meio de São Paulo, com todo o acesso à informação que a gente tem mundial e conhecimento de tecnologia, a gente consegue entregar para esse nosso parceiro lá do interior do Brasil, do Acre, uma solução tecnológica que garanta para ele uma conversão muito boa, né? E aí eu dou vários exemplos, tá? Desde acompanhamento remoto da usina lá do cliente dele, né? Para ele entender se a usina está gerando quanto deveria ou não. Até, assim, os melhores produtos possíveis que vêm da China, que a gente importa da China, em termos de eficiência mesmo, né? Desses produtos em geração de energia. Até processos comerciais, de como que esse nosso parceiro vai conseguir gerir o cliente, como que a gente usa AI para que essa comunicação seja fluida e fácil e escalável, né, para ele. Então, nesse sentido que a gente gostaria de ir. E daí a gente vai incrementando tanto nossa plataforma em termos de UI e UX, né, ou seja, muito fácil de usar e ágil e profissional, como também todas as nossas ofertas de produtos e serviços dentro dessa plataforma para que a gente ofereça para o nosso parceiro os melhores soluções para que ele converta o cliente na ponta. E aí, assim, o nosso roadmap é um roadmap de 3 anos já, então acho que tem muita coisa já para a gente pensar aqui e é uma dificuldade, sim, hoje em dia já é uma dificuldade. E você tem que fazer isso em paralelo enquanto você está entregando arroz com feijão ali. Você está fazendo o core business e você vai somando elementos ali que vão amplificando, né? Produtos você vai diversificando a oferta para o seu cliente que vai repassar para o cliente final ali, né? Então, eu acho que a IA ela tem uma forma, ela pode acelerar alguns processos que vão facilitar aí não só a empresa escalar, mas assim a cadeia ser mais produtiva, né? Por completo. Total. E você falou um negócio que, putz, para mim aqui é quase mantra. O arroz e feijão é 80% do nosso dia hoje, né, atualmente. Eu não consigo fazer mais do que 80% assim, a minha agenda é 80% entregar o simples bem feito. Os outros 20% eu consigo pensar um pouco em estratégia e plano de futuro. E esse mix foi mudando ao longo do caminho, né? Hoje, em 5 anos, eu consigo fazer 80-20. Paretão total. Eu espero que daqui a mais 5 anos eu consiga fazer minha agenda ser 50% arroz e feijão e 50% plano de futuro. Mas hoje em dia eu acho que é, sei lá, mais ou menos por aí, 80-20. Isso cai na mão do empreendedor, é inevitável. Enquanto você não tiver pessoas para ir escalando e delegando isso, né, não tem jeito. A gente acaba, não no operacional, é no arroz com feijão, é supervisionando o básico, né? E aí a gente entra num tema interessante, que é o tema de pessoas e tema de liderança, né? Hoje vocês têm líderes, têm pessoas na empresa trabalhando, eu não sei qual que é o teu número completo, mas como que você vê aí a sua habilidade de liderança? Como que você se vê como empreendedor e qual que é o teu estilo de liderança? Como é que você enxerga a liderança no processo aí dentro da 77? Putz, essa é uma questão muito legal de falar, porque eu acho que talvez seja a questão que eu mais busque me desenvolver, assim. Até porque minha escola é 100% prática, né? E eu acho que não tem tanta escola assim, ou a gente não aprende isso né, em alguma coisa muito teórica. E a teoria muitas vezes foge à prática, porque lidar com pessoas é sempre uma caixa de surpresas, né? Cada um é um. Exatamente. Mas, putz, eu acho que tem várias questões envolvidas a esse tema. Eu leio bastante literatura a respeito de gestão de pessoas. Algumas delas, assim, que eu posso citar aqui, por exemplo, Hard Things About Hard Things, acho federal, acho muito legal.
Outra literatura que eu acho muito legal é Outliers, é um livro bem legal. Outra coisa, outro livro que eu li recentemente, inclusive deveria ter lido antes, vou falar até em português, Negocie como se sua vida dependesse disso. É um livro muito legal, que fala também bastante a respeito de gestão de pessoas. E tem uma frase lá se eu não me engano, ele chama Anderson Horowitz, um dos managers lá da A16Z ou A14Z, o fundo americano de VC lá. Ele fala, você só aprende a tocar um negócio, ou gerir um negócio, gerindo um negócio, né? Então, enfim, coisas aqui, disclaimers para começar a falar da minha linha de gestão. Hoje a gente está em 102 pessoas dentro da 77 e eu fui aprendendo muita coisa ao longo desse caminho. E eu acho que um dos principais fatores em termos de gestão de pessoas é que eu sempre busquei trazer pessoas melhores do que eu para dentro da 77, porque enfim, um pouco dessa curiosidade também, né? E quase que uma humildade atrelada à curiosidade. Cara, comercial, eu sei o básico, mas preciso trazer uma pessoa que sabe muito desse negócio, porque senão, se eu continuar fazendo o básico, o negócio não vai acontecer. Mesma coisa para todas as áreas do negócio. A nossa linha, que eu falo da nossa linha porque eu acho que a diretoria é muito parecida comigo em termos de mentalidade. Nossa linha é pagar muito bem as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que o básico bem feito é mais importante do que qualquer outra coisa, né? O arroz e feijão que a gente estava comentando aqui. A gente tem como um dos nossos valores aqui uma mente empreendedora, então pouquíssimas vezes eu vou parar as pessoas em relação a processos que elas estão fazendo do jeito delas. Acho que o output é muito, muito importante. O processo para que o output exista me interessa pouco. Mas o output, sim, é muito relevante. Acho que a nossa cultura é muito aberta para erros. Então, até porque a gente é jovem, a gente continua errando todos os dias. A gente sabe que os erros são normais. O importante é errar rápido, né? Aquela máxima que a gente escuta, né, vários empreendedores falando aí. E eu acho que esse conjunto de fatores faz com que o nosso time seja muito hands-on, assim, um time ralador total. E outra brincadeira que eu faço direto é que eu nunca fui o cara mais inteligente da sala. Pelo contrário, eu sempre fui um dos caras mais burros da sala. E eu quero continuar sendo um dos caras mais burros da sala, porque isso me dá sede para tentar ser o mais inteligente sempre, sabe? Nunca sair dessa busca. Então, acho que a nossa galera é muito mais uma galera batalhadora, lutadora, raladora, do que uma galera muito inteligente que trabalha metade do dia e entrega tudo que precisa em metade. Não, a gente trabalha mais do que os outros, porque para entregar a mesma coisa do que os outros, sabe? A gente trabalha sempre extra hours para entregar o mesmo do que os outros estão fazendo. E essa mentalidade, querendo ou não, faz o negócio girar. Dentro ainda dessa lógica, a gente é muito focado em agenda, assim, a gente tem agenda para tudo. O calendário da 77, eu acho que não tem uma semana que a gente não tenha uma reunião meio que geral, assim, da companhia como um todo. Então, e a gente já sai de uma campanha, entra em outra, não tem tempo para respirar, sabe? A gente está o tempo inteiro criando e com agenda muito próximo da gente. E ainda, né, pelo que você falou, uma coisa que eu acredito muito, assim, eu tiro uma formuleta do além aqui, minha, que eu sempre falo para nossa galera, que é a formuleta do sucesso, assim, para mim, pelo menos, né? Não colocaria isso numa literatura, mas é um negócio que eu acredito muito. Eu acho que fórmula do sucesso está relacionado com 3 principais tópicos. O primeiro deles é atenção a detalhes. A gente é muito atencioso a detalhes aqui e a nossa galera, a gente replica isso muito, né? Mínimos detalhes mesmo. Eu acho que eu amo Apple, amo Nike, todos esses caras que fazem, sabe, mínimos detalhes, tão importantes essas coisas e tem coisas imperceptíveis, a visão humana, assim, ou a visão de alguns consumidores, mas o detalhe importa. A segunda é estômago, né? Que os problemas vão acontecer e tem estômago para digerir esses problemas, inevitavelmente.
E a terceira é missão muito clara, porque não basta o salário. Eu posso ganhar R$ 1 milhão por dia, algum momento eu vou achar isso normal, né? E não vai me motivar mais a parte financeira. Então, eu vou ter que ter alguma missão muito mais forte do que só a remuneração financeira. Então, para acordar de manhã e falar que e levantar, falar, não, beleza, vamos aí, não é só o financeiro. Então, esses três fatores aí são combinação de fator de sucesso para mim. E eu acho que a gente vive isso aqui dentro da 77. Não sei até que momento a gente vai conseguir instalar esse chip em todo mundo, mas hoje em dia isso é muito verdade. Só de você ter clareza disso, isso já faz toda a diferença, porque você vai estar trabalhando isso no seu dia a dia, né? O líder ele tem que ser aquele cara que está sempre trazendo a missão, trazendo o propósito, né? Trazendo a vibração, o ritmo para a equipe. Senão a equipe cada um vai para um lado e você não tem mais equipe. Fazer um grupo Exato. forte, coeso, que sabe digerir problemas, e segue essa atenção mínima aos detalhes, como você colocou, né? Ou seja, você tá colocando a cultura da empresa para fora, ele é baseada muito em boa parte na sua visão, né? No que você sente que faz diferença, né? E você falou aí dos erros, né? Eu gostei de entender um pouquinho sobre o time, sobre a liderança, gostei das fontes que você trouxe. E você falou sobre erro, né? De errar rápido. Qual foi o seu maior erro como Hum, empreendedor? Putz, cara, eu teve uma época que eu achei que eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e era um super-herói, assim, e caí do cavalo rápido. Tava fazendo três coisas muito mal feitas, assim, achando que eu tava abalando, né? Nossa, Arrasando. nossa, tô fazendo muito bem feito. Não é verdade, assim, eu acho que fazer uma coisa bem feita já é muito, muito difícil. Então, acho que esse foi o meu maior erro lá na transição entre o centro de treinamento, né, a Pilotec, a faculdade, eu corria de carro ainda na época, e a 77, não dá, assim. E eu acho que aí deixa a saúde de lado, deixa toda a parte social de lado, família de lado. Não dá, é equilíbrio. Ninguém é super-humano, só o robô lá que consegue fazer essas coisas. Eu não consigo, acho que poucas pessoas conseguem, ou se conseguem, eu ainda não conheci uma pessoa que faça muito bem feito três coisas ao mesmo tempo. Então, acho que esse foi o meu maior erro e me custou caro isso tudo. E lá no começo aconteceu um estopim, e daí eu tentei fazer isso, replicar isso mais algumas vezes na minha vida, até cair na real e falar, não, beleza, eu vou fazer poucas coisas, mas muito bem feitas. Acho que esse foi o meu maior erro lá no começo da 77, aqui, 5 anos atrás. É a síndrome do super-herói, da super-heroína, né? A gente acha que pode, porque parece que dá, mas na hora que você vai colocar na prática, não dá. Você consome a saúde, você consome relacionamento, você consome tudo, e você não faz nada bem feito. Então, existe, claro que tem formas, eu conheço empresários que tocam 5 empresas ao mesmo tempo, só que você vai construindo essa gestão ela vai acontecendo, você vai tendo espaço para aplicar o seu conhecimento em outras áreas, né? É uma coisa gradual, ela demora anos, e não é uma coisa de uma hora para outra. Total. Bacana. Bom, falamos do seu maior erro, mas qual foi o seu maior acerto como empreendedor, Luca? Ah, cara, putz, esse é difícil. Eu acho que eu vou tentar ser o mínimo de genérico possível, assim, trazer um exemplo aqui ou um projeto específico. A gente, a gente caminhou 2 anos aqui na 77 sem qualquer tipo de investidor externo. A gente começou o negócio 100% bootstrapped, assim, a gente teve um sócio lá atrás que colocou uma grana para a gente começar o negócio e foi muito importante para a gente, né, para dar start no motor. A gente caminhou 2 anos com pouquíssimo dinheiro e o mercado evaporando. Daí chegou um momento que a gente tomou a decisão de levantar recurso externo, Externo. né, fazer uma rodada de captação. Era o ambiente de venture capital há 3 anos atrás, para mim, era assim, eu não conhecia. Acho que esse foi o maior acerto, o meu maior acerto, assim, porque talvez eu achei lá no começo que a gente pudesse fazer tudo sozinho e o negócio sempre brequivado, gerando caixa o tempo inteiro.
mas o mercado, o vento de polpa que existia dentro do nosso negócio e o quanto o mercado estava evoluindo ia engolir a gente, assim. A gente ia continuar o negócio gerando caixa, mas com 7 pessoas dentro de casa e super pequeno, né? E hoje a gente está, mais uma vez, brequivado, o negócio gera caixa hoje em dia. Mas a gente fez, nos últimos 3 anos, uma série de investimentos que fizeram com que a gente conseguisse chegar aqui, ter 100 colaboradores, impactar 28 mil empresas aí como parceiros. Então, enfim, acho que é isso. Se eu não tivesse feito isso lá atrás e fosse ganancioso, falar, não, consigo fazer com recurso próprio e tal, não estaria assim, nem metade de onde a gente está hoje, quiçá teria quebrado o negócio, porque sem investir o negócio não cresce e o mercado ia engolir. Assim, então, acho que talvez foi Um grande acerto. Não, e também a expertise que se troca nesse ambiente, né? Quando você está conversando com pessoas que ajudam outras pessoas a crescerem, tanto em termos de negócio, mas em termos pessoais. Você cresce muito como pessoa, o time cresce como um todo, né? Em termos de habilidades. Então, um grande acerto e uma boa dica, uma boa sacada para quem está empreendendo aí e já está, mesmo que break-even, ainda dá para crescer mais com um investimento externo, que não é só dinheiro, né? O tal do smart money, né? Total, cara. A gente trouxe para dentro sócios assim inacreditáveis. Meus sócios aqui são, cara, assim, lunáticos, assim. Os caras são muito bons mesmo. Então, foi o que você falou, assim, muito mais do que só o dinheiro. Muito mais. Não é nem sobre o dinheiro, né? Legal, Luca. E, bom, agora entender um pouquinho aí da sua trajetória, do que você faz hoje, como é que você expressa, né, o seu trabalho, a sua atitude profissional no trabalho. O que você daria de um conselho? Mesmo você sendo jovem, com 28 anos, você já tem uma trajetória invejável para a gente, muitas pessoas que estão começando a empreender. O que você dá de conselho para quem está começando a empreender ou para quem já está empreendendo e está querendo expandir, dentre os seus acertos, os seus erros, as suas qualidades, aquilo que você já experienciou aí? O que você deixaria de conselho para quem está nessa jornada empreendedora? Cara, eu acho que tem muito a ver com a curiosidade. Ser uma esponja, assim, esponja total. E se dedicar 100% sabe, a sugar todas as informações possíveis que você puder. Porque até acho que isso é um diferencial nosso por ser muito jovem. A gente sabe que a gente não sabe nada, sabe? Então, o tempo inteiro eu tô querendo sugar as outras pessoas e isso acaba me levando para um lugar diferente, assim, em relação a pessoas que não estão com isso na cabeça, assim. Então, e no começo do negócio isso é ainda mais importante. Enfim, eu acho que ser uma esponja no começo de qualquer negócio é relevantíssimo. E junto com isso, né, ainda na minha segunda questão lá da caracterização, da minha caracterização aqui como empreendedor, fechar um pouco o olho para o risco, porque às vezes a gente, de fato, acaba tendo medo de uma série de coisas, e esse medo leva a gente a não fazer, e esse não fazer leva a gente a ficar parado, sabe, 100% sem rumo, né? Se você fizer e errar, e fizer mesmo com medo, isso vai te gerar uma série de insights, aprendizados, que vão te fazer acertar amanhã. Então, acho que esse negócio de ir para a rua e fazer com medo mesmo é um grande aprendizado, assim. Eu acho que tem até um elemento a mais aí, que eu vou falar da minha experiência, tá? Quando você navega num ambiente de segurança, você coloca para fora aquilo que você é. Quando você entra num ambiente onde você não tem segurança, não tem 100% de certeza de tudo, você tem que ser melhor. Então você se coloca numa situação para você ser melhor. Eu acho que essa é uma boa característica do empreendedor, que é conseguir improvisar coisas, estratégias, táticas, para que ele consiga avançar e perdurar aí, né? Então, sempre que eu vejo um desafio, um problema, eu falo, ótimo, agora eu vou ter que ficar melhor, porque eu não sei vencer esse problema, esse desafio, e vou ter que me melhorar, seja aprendendo, conectando, de algum jeito eu vou ter que dar um gás aqui, né? Uma coisa legal, assim, do empreendedorismo é que você, a partir do momento que o negócio funciona, você consegue trazer pessoas melhores do que você, aquela história, né, de gestão, que te faz aprender muito mais rápido do que se você tivesse que ler livros, né?
Você fazer reunião uma vez por dia com uma pessoa muito boa comercial, você sai muito melhor do que você entrou. E tem um negócio na linha do que você disse agora, que meu avô me dizia lá atrás. Ele falava, cara, assim, quando você entra com dinheiro e sem conhecimento no negócio, você sai sem dinheiro e com conhecimento. Então, alguma coisa você gastou, mas você ganhou outra, por outro lado, relevante. Essa é uma boa máxima. Essa semana eu estava fazendo mentoria com um empresário, ele toca uma empresa que já está bem estabelecida e tudo mais, e ele acabou de contratar, ele perdeu uma pessoa, acabou de contratar uma pessoa que, sim, que ela é muito boa, muito experiente, com muitas, ou seja, muito melhor que ele naquela área do que ela faz, né? E ele estava lá, nossa, não apavorado, mas assim, poxa, eu não consigo ajudá-la no desenvolvimento, né? Ela toca, ela revolucionou a área, a coisa está fluindo super bem, né? Então, ou seja, você está com pessoas melhores que você é fantástico, né? E aí você vai ter que trazer outras pessoas melhores para que ela conviva, né? Ou trazer, como por exemplo, a Upskill faz, né? A gente traz mentores muito experientes para ajudar no desenvolvimento desse cara muito experiente, não só para provocá-lo às metas, mas para ajudar ele a crescer em algo que você talvez nem saiba ainda que ele precisa, né? Então, nada como ter gente boa trabalhando com você, né? O ambiente fica gostoso, né? É, verdade. Legal, Luca. Foi muito bom conversar com você. Foi um papo fluido, nem percebemos, passou quase uma hora aqui, daria para conversar ainda mais um montão. É muito legal conhecer a 77, as suas estratégias, seus valores, um pouquinho dos seus superpoderes. E fica um convite para um próximo passo, um próximo papo no futuro. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima. Valeu, Will. Prazer todo meu. Espero ir conectar de novo aí. Sim, com certeza. E se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta, tanto para mim quanto para o Lucas, é só deixar nos comentários aqui do podcast que a gente vai ter o maior prazer em responder. Luca, grande prazer. Até a próxima. Valeu, gente. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.